E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Roberto Fala galera, tudo bom? Eu sou o Carlos. e hoje a gente começa mais um episódio e a gente estava conversando aqui a respeito de permanência. E, gente, é muito incrível esse episódio porque a gente está dando uma continuidade do que é esperança, certo? Se você não ouviu esperança, por favor, corra no último episódio porque tá imperdível esse episódio também. Então, gente, vamos lá. No último episódio a gente estava falando sobre esperança e a esperança nada mais nada menos é você sonhar sobre aquilo e você almejar aquilo, certo? É aquilo que te dá combustível para olhar a recompensa final, basicamente, né? Uhum. Então, e além disso, por causa que quando você se fala de esperança é sonhar e quando você fala de permanência é você esperar ou você persistir em algo que vai te levar àquela esperança, certo? Isso aí. Então, o que a gente pensou? Por que não falar sobre esperança? Porque nós temos vivido tempos de esperança e nós temos vivido tempos de permanência. Por quê? Nós temos a permanência no Senhor. Nesse tempo de quarentena, nesse tempo de isolamento social, nós temos vivido algo muito ruim, que a gente está fora das igrejas. A gente está acabando ficando fora de tudo que a gente vive, que é unidade, que é comunhão. A gente tem que entender que nós somos filhos do Senhor e nós temos que permanecer nele, porque a gente precisa viver na constância dele. Então, permanecer nele. Mas primeiramente, a gente tem que entender que nós temos que permanecer igreja. Que eu sou igreja e eu vou permanecer igreja. Certo? É igual ao trabalho. Muitas vezes a gente pensa num trabalho. Eu trabalho com design gráfico. Então, cara, eu tenho que fazer algo para conseguir alcançar aquele objetivo de tirar aquela imagem em uma gráfica. Então eu tenho que fazer com que a aparelhagem que eu uso consiga fazer a imagem da melhor forma possível. Esse final de semana agora eu fiquei muito frustrado por causa que eu não consegui tirar uma logo. E tipo, a logo tava dando problema. E eu não sei ainda como que eu vou resolver isso. Mas eu sei que eu vou ter a permanência de falar, mas eu vou fazer e eu vou conseguir fazer isso. Entende? Que nem a gente vê, né? Como você falou sobre sermos igreja, né? Uma coisa que eu gosto de falar, eu não sou igreja, mas nós somos. E é muito importante porque assim, a gente está tocando no assunto de você ser unidade com pessoas, e pessoas são falhas. Então, o que que isso vai gerar? Vai gerar problemas, né? Obviamente. Tipo, sempre tem atritos, né? Eu tive até uma época que eu olhava pra minha igreja e falava assim, meu, quero sair, tá? Tem muito problema, tem muita coisa errada aqui dentro. E eu orei e Deus falou, não, é para você permanecer aí, é para você continuar com as suas raízes no exato lugar que eu te coloquei, porque eu te coloquei onde eu quero, sabe? E é justamente, a gente tem muitos problemas, né? Ainda mais nesse caso, se tratando de pessoas, sempre vai gerar um atrito ao outro, porque são pessoas, nós somos diferentes uns dos outros, né? Isso que é o incrível da unidade, porque ela não exclui a nossa Identidade. individualidade, né? É na nossa diferença entre cada um que a gente se torna completo. E sempre vai gerar atritos, então a gente tem que permanecer e se esforçar para resolver eles e agir da melhor maneira, né? O suportar uns aos outros em amor, né? Tipo, você saber, não, eu tive atrito com essas pessoas, mas eu vou chegar lá, vou conversar, vou resolver, pedir perdão e vamos manter a nossa amizade, né? Vamos manter essa comunhão, essa união entre a gente. E é justamente isso, porque a gente vê muita gente assim desistindo de muita coisa por causa de problemas, por causa de dificuldades, né? Tipo, o Roberto falou
da logo que ele tinha que colocar na máscara. Meu, não tava dando certo, vou desistir, vou sair do emprego. Não, vou permanecer, vou me esforçar até conseguir resolver o problema para conseguir fazer e entregar um bom trabalho para o cliente, né? Então, é basicamente isso em todas as áreas, né? Eu já comentei muito, né, sobre a faculdade, que muitas vezes eu olho sem motivação nenhuma, eu falo, quero trancar, mas no final eu creio que eu tenho que permanecer até ter uma direção certa. E é muito sobre isso. Enquanto a gente não tem uma outra opção, o melhor a fazer é permanecer, né? Porque às vezes a gente tem outras opções, mas a gente está permanecendo no erro, no que a gente sabe que não vai dar certo. Então é importante ter essa sabedoria para botar assim no balanço e olhar lá na frente. Esse é o principal. Eu não vou continuar numa vida errada sabendo que lá na frente vai dar errado, mas eu sabendo o prêmio que eu vou ter, a conquista que eu vou ter em permanecer onde eu estou agora, então eu vou permanecer aqui até alcançar lá, porque eu tenho a esperança de chegar lá. Eu sei que eu vou chegar lá se eu continuar, sabe? Sim, e é muito interessante isso, sabe? Porque o Senhor ele tem feito muitas coisas em meu coração a respeito de permanecer. O Senhor está me moldando, na real, a respeito disso, sabe? Uma coisa que o Senhor está me moldando muito dentro do meu ministério. Eu tenho que permanecer no meu ministério e eu não posso ficar indo para um lado para o outro, sabe? E pulando de ministério em ministério, ajudando todo mundo. Porque como minha pastora sempre disse, ela sempre me deixou muito livre para ajudar todo mundo. Mas hoje eu percebi que ao invés de ajudar todo mundo, eu tenho que trazer a qualidade para aquele serviço. Entende? E como que eu vou trazer qualidade? Permanecendo. Sim. Sabe? Então é um critério muito grande que você sofre bastante quando você entende que você precisa permanecer. Meu coração queimou por permanecer agora, sabe? Meu coração ele sempre foi super dividido, porque como aquela coisa meio que eu gosto de servir, eu gosto de trabalhar, eu gosto de cultivar amor em todos os lugares, acabou com que eu não permanecesse em lugar nenhum e não ficasse à toa, mas ficasse me dividindo em 1000. Agora eu percebo que a permanência era essencial na nossa vida e na minha vida, na real, porque assim, o Senhor tem trabalhado muito isso dentro do coração também de outras pessoas. Como, por exemplo, o Senhor está tirando uma pessoa de uma liderança para que ela permaneça no Senhor, mas trabalhando de fora do ministério para que ela consiga ajudar, auxiliar novos líderes, entende? Então, olha que louco. Eu estava conversando com o Gibi esses dias a respeito de permanecer. E, cara, a gente estava conversando aqui. Daqui a pouco, a gente é mandado para fora, para missão, sabe? Eu, um outro amigo meu, que é o Heitor, se a gente for mandado para missão, o que a gente vai deixar aqui? Qual que é a permanência que a gente vai deixar aqui? Sabe? É isso que me tá dando um pouquinho de dor de cabeça esses tempos agora. Porque a gente precisa preparar pessoas para que elas permaneçam, para que a gente trabalhe no nosso ID. Porque o Senhor está ministrando no coração de várias pessoas que estão à minha volta para o ID. E muitas vezes as pessoas elas não vão para o ID por causa disso, por causa que a pessoa só permanece e ela não prepara pessoas, ela não engaja, ela não dá esperança para outras pessoas para que ela vá seguir a esperança dela e vá seguir o ID e vá seguir a permanência do Senhor, que é já em outro lugar. Olha que legal. Meu, você tocou num assunto muito importante, né? Que até só dando um parênteses aqui sobre isso, né? Porque não é o tema principal, mas é justamente sobre
tudo acabar ficando em cima de certas pessoas, algo que eu vivo falando com o Roberto. Porque na minha igreja mesmo, o nosso líder, além de líder, ele era o ministro de louvor, né? Porque o ministro de louvor antes dele saiu, ele teve que assumir. E no final ele saiu. E ficou quem? Quem que foi preparado para lidar com isso, para levar, para correr com isso, né? Tipo, fazer continuar? Ninguém. Então, foi como se tivesse tirado uma perna do Ministério de Louvor, desse ministério nosso, né? O Ministério de Adolescentes. Porque não tinha um ministro e agora a gente vive convidando pessoas enquanto tá preparando alguém para ir, né? Tipo, o Roberto mesmo já foi umas 3 vezes e sexta vai de novo e por aí vai. E a gente vê muito isso. O permanecer justamente ele envolve muita coisa, que é ouvir a voz de Deus e fazer as coisas que ele tá falando, sabe? Por exemplo, um bom tempo da minha vida eu não tive evidência nenhuma, né? E isso era algo que eu gostava, que eu ainda gosto, eu não quero. Eu tava comentando esses dias com uma amiga que eu odeio holofote. Eu não quero estar em evidência. Mas de repente eu lembrei até de uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás de um vídeo. O vídeo era em inglês ainda, né? Sempre legendado. Que o cara falava, você tem que estar permanecendo em Deus, enraizado nele, ao ponto de que uma hora ele vai falar, você está pronto para sair. E você falar, não Deus, eu quero ficar aqui, escondido no quarto, só com o Senhor, sabe? E é meio isso que eu tô vivendo de certa forma, né? Um pouco ano passado, que começou com as lives do Palavra na Rede, mas de repente Deus começou a ministrar, ó, tá na hora de você sair um pouco pra você ser usado um pouco mais fora. E eu olhava e falava, não Deus, eu quero continuar aqui, eu quero continuar só no secreto, eu quero continuar sendo o cara que tá aqui na intercessão durante o culto, ninguém tá vendo, mas eu sei que eu tô fazendo um papel importante. Sim. Que ninguém sabe que eu tô lá, mas tô aqui no Senhor. E realmente uma permanência onde vai preparar a gente, sabe? Tá com as raízes tão fundas nele que o tronco que tá saindo para fora, ele tá firmado no que é importante, né? Porque às vezes se a gente ficar em evidência antes de estar pronto, uma hora a gente vai decair, e eu vejo muito isso. Por exemplo, adolescentes na minha igreja que entraram para o ministério e saíram. Por quê? Porque eles estavam focados no eu quero servir, mas a raiz deles estava justamente no eu quero estar lá, e não em Deus, e não em eu quero fazer a vontade de Deus. Chegou uma hora que secou os nutrientes de onde eles estavam e estava faltando a raiz chegar em Deus. É muito aquela coisa assim de você criar intimidade no holofote. É muito isso, cara. É uma coisa que bate muito comigo também, sabe? Porque eu tenho conversado com algumas pessoas, eu tenho conversado com a minha namorada a respeito de quem eu sou. Aquela coisa, eu sou missionário, certo? Mas eu não sou o missionário que vai discipular a pessoa e que vai estar do lado da pessoa, que vai estar caminhando com a pessoa diretamente e aquela coisa. Cara, nunca, velho, eu consegui fazer um discipulado tão bem como outras pessoas fazem. Tem sabe? Identidade ministerial, né? Sim, entende? Aquela coisa de ser pastoral, aquela coisa... Cara, eu não consegui ser uma pessoa assim. Uma coisa que acontece muito, que acho que você percebe, é que eu vou lá, ministro, pessoas vão até a mim e eu falo assim, gente, vai até a igreja e eu parto para outro lugar, entende? Para fazer a ministração. Então, assim, não é que eu sou uma pessoa vazia, entende? A respeito disso. É que o meu chamado é impactar, trazer para perto e enviar para as igrejas. Ou seja,
Evangelista. Evangelista, Ponto. literalmente, aquela pessoa que vai lá, dá o ar da graça, fala: oi, gente, tô aqui, voltei por um tempo, tchau, gente, tô saindo, tô indo para outro lugar. Literalmente, isso eu não sei porquê, mas o Senhor trabalhou isso no meu coração ao longo de algum tempo agora, sabe? Que eu percebi isso quando eu tava ministrando no sexta. E eu tava lá, ministrei no sexta, foi incrível, o Senhor usou muito a minha vida, usou muitas pessoas que estavam lá e foi incrível, mas quando terminou, eu não sei o porquê, mas eu não dei um jeito de sair correndo. Mas do nada o Senhor faz assim, pum, parece que eu sumi, desapareci do rolê, sabe? Parece que eu sumo, parece uma pólvora, sabe assim, que queima e some. Literalmente isso. E daí eu falei assim, como assim, Roberto? É que eu não gosto também de holofote. Eu, além de não gostar de holofote, eu tô pensando, o cara está falando pra mim, Roberto, vai logo, pega a sua música, posta em tudo que é lugar. Vai logo, para com isso, para de tentar fazer uma coisa. Eu só falo isso porque eu quero ouvir ela logo e ficar assim, o dia inteiro ouvindo. Ele falou assim, gente, não aguento mais, vai lá, só posta. Até falou, não, velho, não quero só postar. Porque é uma coisa, cara, aquilo vai permanecer. Entende? E, tipo, a gente precisa fazer com que as coisas que permaneçam sejam marcantes, não só pra você, mas para outras pessoas também. Então, quando eu fiz um louvorzão juntamente com a minha igreja, cara, eu entrei em colapso comigo mesmo, porque o Senhor estava falando muitas coisas comigo a respeito de permanecer, a respeito de ser totalmente dele, a respeito de estar totalmente com os olhos fixados nos olhos do Senhor, sabe? Sim, ter a visão do Senhor, ter a conexão com o Senhor, viver o Senhor, sabe? Uma coisa que o Senhor impactou muito no meu coração a respeito de permanecer. Então, quando minha música estiver pronta, ainda vou orar, ainda vou pedir pro Senhor qual que é o tempo que o Senhor vai querer que eu permaneça nessa música. Sim. Sabe? Então, é muito isso que o Senhor eu tenho pensado e conversado com o Senhor a respeito de permanência. É sobre gerar, né? Tipo, eu falo, posta logo, eu quero passar o dia inteiro ouvindo essa música, colocar ela na minha playlist no Spotify. Mas O fã. eu entendo perfeitamente. Tá muito bom. O que é bom a gente quer ouvir, entendeu? Mas eu entendo muito bem esse conceito. É gerar as coisas em Deus. Sim. É que nem eu falei, eu passei, assim, talvez eu nem esteja pronto para estar debaixo de holofote de uma vez. Mas Deus está preparando e é totalmente na dependência dele, né? Porque, é sobre gerar promessa. Sim. Sabe? Por exemplo, alguém te deu uma palavra ou você teve diretamente de Deus, que isso é o melhor. Eu sempre falo, eu gosto de receber algo dos outros, mas eu sei que eu tenho intimidade o suficiente para ouvir diretamente de Deus. Então, você recebeu de Deus, é você estar lá em secreto, orando, jejuando, lendo a Bíblia, lendo a palavra, se enchendo daquilo para gerar isso no seu coração para depois ser liberado. Sim. Né? Tipo, até a gente gravou um vídeo com a minha música, né? Que, embora tá um chiadão, já teve uma amiga minha ontem falou, Carlos, posta esse vídeo no seu Instagram. Daí eu falei, um dia vai chegar a hora, mas não é agora. Sim. Tipo, e eu fiquei nessa, eu não quero postar agora, eu não quero, quero deixar ela no secreto, ela crescer realmente no meu coração, né? Sim. E é justamente o permanecer, ele vem muito de raiz de uma árvore. A árvore ela tá fixada e as raízes estão lá fundo na terra, onde ela tem nutrientes. Sim. E é justamente onde a gente vai permanecer. Vou permanecer na igreja, mas eu tô permanecendo aqui neste lugar. Por quê? Onde que tá a minha raiz? Tá na igreja? Não tá. A igreja é só a estrutura, a igreja é só as pessoas que vão estar perto de mim. Se eu estiver em outra igreja,
vou estar em outro lugar. Então, mas o lugar que a minha raiz tem que estar não é a igreja somente, é em Deus. A igreja é o lugar que Deus escolheu para eu entrar, né? Tipo, e se ele quiser falar, vai para outro lugar, ok. Mas a raiz está nele, né? Uma coisa que a gente falou, não falamos aqui no podcast quando falamos de intimidade, de identidade, mas é uma coisa que eu tenho muito para mim, é que eu não quero ser reconhecido como se Deus der a bênção e falar você vai ser missionário, eu não quero ser conhecido como o missionário Carlos, não quero ser conhecido como o evangelista, ou como o pregador, o cantor, ou seja lá o que botarem na cabeça. Porque, se eu parar de fazer isso e, sei lá, escrever um livro, por exemplo, não tenho essa vontade no meu coração, mas se eu escrever um livro, não vai fazer sentido. Porque eu vou ser visto como ali, o que esse cantor está escrevendo um livro? O que esse pregador? Cantor. O que esse... Não encaixa. É você ser conhecido por quem você é em Deus. Sim. E você não é um cargo. Eu sempre falo isso, a gente não é um cargo. Né, o meu antigo líder, quando ele saiu, ele falou que uma das palavras que fez ele sair da igreja, tipo, não da igreja, né, mas sair da liderança do ministério, foi justamente que chegaram nele e falaram: André, você é muito mais do que aquilo que você faz, você é muito maior do que o que você faz, seu chamado vai muito além. E é exatamente isso, a gente saber onde a gente deve permanecer. Por exemplo, Deus falou que o lugar que ele estava não era onde ele tinha que permanecer mais, mas onde que ele tinha que permanecer, em Deus. Na fonte onde que fazia o resto fluir. Sim. Então, é basicamente sobre isso, a gente saber onde a gente deve estar e onde a gente deve se fixar realmente. Sim, e uma coisa que ninguém sabe, eu acho que as pessoas que assistem esse podcast, elas vão saber. A minha música já estava pronta. Eu ia lançar ela em maio, dia 21. Lembrando que a gente está em abril, dia 21 de abril, ou seja, já faz quase um ano. Sim. E é assim, cara, o senhor fez uma loucura comigo, sabe? Eu tava assim, muito já empolgado em lançar essa música do jeito que tava, só voz e violão e um pad, algo do tipo. Mas o senhor falou assim, comece a ministrar essa música para as pessoas e comece a ministrar essa música dentro do seu coração e no seu secreto. Um dia eu comecei, trabalhei essa música no meu secreto, trabalhei essa música trabalhando na minha igreja, na minha igreja mesmo, sabe? Então assim, o senhor começou a crescer essa música de uma forma extraordinária, que eu não sabia o que estava acontecendo. De repente, eu com os olhos fechados já, muito já louco já no espírito, eu começo a ouvir todo mundo cantando essa música, a minha música, falando nada mais importa. E eu ouvi aquilo e o Senhor veio bem suave no meu ouvido e falando: você vai ter que mudar tudo o que você fez. A sua produção estava ótima, mas você vai ter que mudar tudo de novo. Por causa que eu quero uma coisa muito maior para essa música. Não para você. Simplesmente, né? Para essa música eu quero uma coisa muito maior. E na real, você falou assim, cara, eu quero que você permaneça, mas de outra forma. Então tem muitas vezes que o Senhor fala pra gente permanecer e a gente não entende o porquê que a gente tem que permanecer. Mas quando a gente consegue permanecer no Senhor e o Senhor fala assim, peraí, eu quero que você continue com essa ideia. Por exemplo, minha música. Eu quero que você continue com essa música, mas que você leve para outras dimensões. Aí é outras coisas que o Senhor reina no meu coração. Mas o Senhor vai ministrar em nossos corações a respeito disso, sabe? Sobre permanecer nele e ouvir a voz dele. É o principal, sabe? E hoje eu tô com meu coração queimando, porque cada vez mais o Senhor expande mais a visão e expande mais
o alcance do que ele quer, sabe? Não do que você quer, do que você pensa, do como você age. Cara, nem a minha namorada que vai editar esse podcast sabe disso. Pra você ter ideia, o quanto é íntimo isso. Então, fica aí com esse pensamento. E Carlos? Eu tava tentando achar aqui, né? Eu não consegui achar o versículo. Mas a gente tem a ideia dele na cabeça, então tá tudo bem, né? É justamente algo que me veio muito agora enquanto a gente falava, que é a gente tá falando sobre permanecer, né? Por exemplo, o Roberto permanecer ministrando a música dele, crescendo a revelação dela no interior dele para depois liberar, né? E tipo, o permanecer, a gente foca, mas tá dando tudo errado, vamos supor. Tá dando tudo errado, não tá legal, vamos supor que a música não tá boa. E vou pegar aqui, eu vou desistir da música e não vou liberar. O que isso vai acarretar? Tipo, no lugar de pegar a música e querer melhorar ela, melhorar a melodia, talvez mudar tudo, só permanecer com a letra ou a revelação da letra, né? Mudar a letra um pouco. Então se você desistir disso, você vai deixar de abençoar as pessoas fora, né? Você vai deixar de alcançar pessoas que talvez precisam dessa música, né? Não talvez precisar, mas por exemplo, hoje eu ouvi uma música do José Augusto, né? Que eu tava mostrando pro Roberto, que é Tu que habitas no jardim. Meu, essa música, ela expressa tudo aquilo que eu preciso liberar hoje pra Deus. Sim. Então, qual que é a ideia justamente do permanecer? É permanecer sabendo o que vai vir no final. Né? Tipo, a gente vê hoje que a apostasia tá muito grande. Tipo, muita gente saindo da igreja, muita gente deixando Deus por causa de problemas, por causa que não se sente mais bem, talvez porque estava lá por causa de homens e alguma briga na igreja, algum conflito fez a pessoa sair, talvez por inúmeros motivos, né? Não, exemplos a gente ia ficar até amanhã falando, mas a questão é justamente o permanecer em Deus. Por que eu continuo na igreja? Porque é o lugar que eu estou em comunhão, é o lugar onde que eu estou com as outras pessoas, que nós juntos formamos a igreja. Sim. Então, é realmente o perseverar sabendo da promessa, sabe? Daí o versículo que eu estava procurando era justamente aquele que, por se multiplicar a maldade, o amor, no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria, mas quem perseverar até o final será salvo. Então, o permanecer, o perseverar vem justamente disso, de você olhar em volta, mesmo tudo não estando dando certo, a gente olhar para Deus e falar, não, eu vou perseverar porque eu sei da promessa, eu sei que o que vem no final é muito melhor do que aquilo que eu estou passando agora, que como eu falei da última vez, né, aquela passagem onde Paulo fala exatamente que a glória futura é muito maior do que o peso que a gente passa hoje, do que todo sofrimento. Então é realmente saber que não se compara ao sofrimento de agora. Sim. E o amor de muitos esfriará, mas não de todos. Simplesmente isso, cara. Então a gente fica assim. Muito obrigado pela sua atenção nesse dia maravilhoso. Deus abençoe vocês, que vocês possam permanecer no Senhor e ter a esperança nele, porque quando você permanece, você tem a esperança dele. E é isso, gente. Um abraço no coração do Roberto e meu, Carlos. E é isso aí, gente. Beijo no coração. Siga nossas redes sociais. Vai lá, siga nossos perfis pessoais também. E um abraço. Até mais. Valeu, pessoal. Deus abençoe. É nóis.